Diz assim a palavra de Deus, irmãos: por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Que coisas são essas? Ele curou um paralítico. Amém? E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço,
que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Amém, queridos? Fecha os teus olhos e peça ao Espírito Santo de Deus que administre a sua palavra no seu coração. Pai, quero te agradecer pela tua palavra que é viva e verdadeira. Tua palavra é viva e eficaz. Quero te agradecer, Senhor, de antemão, por esta maravilhosa herança que o Senhor deixou, um tesouro particular para nós, povo de Deus na terra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é luz, a tua palavra é norte, ela traz direção, mas ela também é pão que sacia fome. Por isso, Deus, queremos te agradecer por esta palavra. Fala conosco, Santo Espírito de Deus. Ministra nos nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Jesus vai fazer esse discurso depois que os fariseus viram realizar uma grande obra, um grande milagre. Os fariseus viram aquele homem que havia 38 anos esperando o mover das águas do anjo para que ele fosse curado, e nunca que ele foi curado por um anjo. E ele então tem um encontro com Jesus. E todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, a vida invade o nosso corpo, invade a nossa alma, invade o nosso ser, irmãos. De modo que é antes e depois de Jesus. Esses fariseus então, porque viram que Jesus fez um milagre no sábado, eles então vão ter um encontro com Jesus, tentando acusá-lo, mas mais do que isso, eles estão querendo tirar a vida de Jesus. Mas olha só, eles eram a liderança do povo de Israel, alguém que conhecia a palavra de Deus, religioso ao extremo, irmãos. Eles cuidavam de zelar pelo cumprimento das Escrituras, mas como pode alguém que está zelando pelo cumprimento da palavra de Deus querer a morte de alguém? Os fariseus estão querendo matar Cristo. Como que você é filho de Deus e você anseia matar alguém? Um dos mandamentos da Bíblia é não matarás. Como que você é filho de Deus, homem ou mulher de Deus, e você tem o desejo de matar alguém? Jesus disse que se você, no seu coração, sentir isso, você já matou, mesmo sem consumar o ato. Jesus vai elevar a sua palavra a um nível, irmãos, agora extraordinário. Não é mais o ato de matar que mata apenas, mas quando você deseja isso no seu coração, no seu íntimo. E olha o detalhe, as pessoas podem não saber, mas chegou aos ouvidos de Deus, e Deus viu. Deus viu, irmãos. Deus sonda os nossos corações. Deus sonda a nossa alma, Deus sonda o nosso espírito, irmãos.
Esses homens tinham aparência de religiosidade, tinham aparência de que eram servos de Deus, tementes a Deus, cumpridores das Escrituras. Mas de repente eles estão querendo matar. Como pode? Então o ódio das pessoas, a perseguição, a morte, pelo simples fato de Jesus realizar a obra de Deus, irmãos, até hoje ela permanece. Muitas vezes nós vamos em alguns lugares e estamos ouvindo ali a obra de Deus sendo realizada, nós estamos vendo pessoas se levantando contra a obra de Deus. Se eu perguntar aqui hoje, nesta noite, neste lugar, levante a sua mão, você que está sendo perseguido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pelo papagaio, o cachorro do vizinho, vai ter gente que vai levantar a mão aqui, porque sabe que isto é verdade. Por quê? Porque você tomou uma decisão de servir a Deus. Você tomou uma decisão de amar a Deus. E quando você vai realizar a obra de Deus, então o diabo, ele se levanta contra, em oposição à obra de Deus na sua vida. Entende? E isso aconteceu com Jesus. Se aconteceu com Jesus, não vai acontecer com você? Amém, queridos? Então olha só, quando você quer fazer a obra de Deus, você vai ser perseguido. As pessoas vão se levantar contra você. E muitos irmãos, possuídos por demônios, vão querer te matar. Esse que fala para você, já foi livre da morte algumas vezes. Não foram poucas. Não foram poucas, irmãos. Para nós estarmos aqui na frente, dei muito trabalho para o Senhor. Algumas pessoas não queriam. Alguns dizendo-se irmãos, e até se juntando a nós, não queríamos que ficássemos aqui para ministrar e administrar a palavra de Deus. Nossos próprios irmãos. Jesus está diante dos seus irmãos e também estão querendo tirar a vida dele. Então, deixa eu te dar um aviso. Isso daqui não foi privilégio de Jesus apenas, e também não foi privilégio do judeu apenas. Qualquer um hoje que se levantar no seu coração e dizer: Deus, eu quero te servir a partir de hoje, eu quero te adorar a partir de hoje, eu quero viver para ti a partir de hoje, saiba que você vai padecer perseguições. Pessoas se levantarão contra você, pessoas quererão tirar a sua vida, para barrar a obra que Deus tem através de você. É por isso que as pessoas se levantam contra você. As pessoas que você mais ama se levantam contra você, porque querem impedir o agir de Deus na tua vida. Entende, irmãos? Por realizar a obra de Deus e por ser um instrumento de bênção, de cura na vida de alguém, Jesus, que estava trabalhando para o Pai, agora é perseguido e estão querendo tirar a vida dele, pelos seus próprios irmãos. Então olha, não é novidade se alguém se levantar contra você. Não é novidade se por alguma razão você sentir impedimento para realizar a obra de Deus. Alguém se levantar em oposição a você, não é coisa nova. Isso sempre aconteceu. Entende? Você quer fazer o certo,
estão te empurrando para o errado. Você quer adorar a Deus, estão criticando, estão se opondo a você. Você vai pregar a palavra de Deus, querem fechar a sua boca, querem tirar a sua vida. Fizeram isso com Jesus. Jesus responde: meu pai trabalhou até agora, eu trabalho também. Olha que interessante. Jesus, ao abraçar a obra de Deus, é um exemplo de dedicação na obra do Pai. Para ele não tem tempo ruim. Para Jesus, não importa se querem tirar a vida dele, se vão criticá-lo, se vão tentar pará-lo. Ele está dizendo: ó, meu pai está trabalhando, eu vou trabalhar também. Ou seja, ninguém pode impedir a obra que Deus tem na sua vida. Ninguém pode impedir o ministério de Deus na sua vida. O que Deus tem para você deverá ser executado com trabalho, sim, porque o teu pai trabalha até agora. Portanto, você vai realizar o que Deus quer e tem para realizar através de você. Procuravam Jesus para matá-lo, perguntavam para ele quem ele era. Ele dizia assim: ó, Deus é o meu Pai. Diga para você mesmo: Deus é o meu Pai. Ele não podia dizer isso, porque quando perguntaram para ele, ele falou assim: ó, vocês estão me perguntando? Deus é meu Pai. Ó, eu sou assim com ele, ó, carne e unha. Ó, estou assim com Jeová, ó, juntos e misturado, amalgamado. Ele está dizendo que Deus é o Pai dele. Mais uma vez, se levantaram contra ele, porque diziam que ele se fazia como o Pai, como Deus. E ele ainda tinha essas credenciais para isso, irmãos. Jesus poderia dizer, porque ele era a segunda pessoa da Trindade. E ele sendo Deus, quando ele disse: olha, Deus é o meu Pai, as pessoas se levantaram mais uma vez contra ele. As pessoas vão se levantar contra você quando virem que você tem esta intimidade com o teu Pai. Pessoas vão levantar se opondo a você. Nem tanto talvez por aquilo que você possui em bens materiais, mas vão se levantar simples e tão somente pelo fato de você possuir a presença de Deus na sua vida. Esses falsos irmãos se levantaram desta forma. No verso 19, na verdade vos digo que o Filho do Homem, por si só, aliás, que o Filho por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Comunhão, sincronismo, unidade de propósito junto com o Pai Celestial. Deixa eu te chamar a atenção aqui. O próprio Jesus está dizendo: olha, eu não faço nada que eu não veja meu Pai fazer, ou que eu não o ouça. Você já imaginou a comunhão que você deve ter com Deus? Que nível de comunhão é essa? Para você entender o que Deus está realizando. E Jesus ainda vira e fala assim: olha, Pai, eu não vou fazer nada que o Senhor não fizer. Deixa eu te perguntar, o pastor vai cutucar a onça com vara curta. Olha o pastor te cutucando, ó, pondo o dedo na ferida. Por
acaso, o que Deus está fazendo agora? Um por vez. Alguém sabe? O que o teu pai está fazendo agora? Você viu ele fazer algo? Ouviu? O que o teu pai está fazendo agora? É disso, irmãos, que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu ando numa comunhão tão grande com o meu pai, que eu sei o que ele está fazendo. Coxo anda, cego veja, surdo ouve. E aos pobres é pregado o Evangelho. Você sabe o que o teu pai está fazendo agora? Você deve andar em tamanha comunhão com Deus, que isso não pode ser novidade para você. Você tem que andar de tal forma, em unidade com esse Deus, para saber exatamente o que Ele está realizando, no momento em que Ele quer realizar, através da sua vida. Você tem que estar ali em tamanha comunhão, em tamanho sincronismo, em tamanha unidade no propósito com Deus, que você precisa saber o que Deus, através do seu Espírito, está realizando, por exemplo, aqui hoje. Entende? Isso é Evangelho. Não é apenas ter o nome de que vivo, estando morto, porque não ouço Deus, não vejo Deus, não sinto Deus. Aonde o Senhor está? O que Ele está realizando? E ainda nós viramos e dizemos, Pai, eu te amo. Quem aqui acabou de dizer isso para o Senhor? No louvor. Nós dizemos, Deus, eu te amo. Senhor, eu te sirvo. Sim ou não? Mas diga o que Ele está realizando agora. E o que Ele quer realizar através da sua vida. Então, Jesus vai dizer, olha, porque o Pai ama o Filho. Olha isso, irmãos, versículo 20. Mostra-lhe tudo o que faz. Olha lá. Lhe mostrará maiores obras do que estas. Maiores obras do que Jesus, irmãos? É. Porque o Pai ama o Filho. Então vamos pensar aqui, Júnior, conosco. O Pai ama o Filho, então Ele mostra o que Ele está realizando. E quando eu não vejo, quando eu não sei, o que está acontecendo neste relacionamento? Hã? Aonde foi parar o amor aí, irmãos? E por que Deus não me amaria? Entende? Tem boi na linha. Algo está acontecendo. Então olha só. O Pai ama o Filho. O Pai te ama. Amém, queridos? Ele mostra tudo o que faz. E eu quero pegar um gancho aqui. Eu quero que o irmão lá da transparência, hoje está lá o Leandro. Leandro, olha só, o Pai mostra tudo o que faz, Leandro. Coloca lá em Jeremias 35, 14 e 15. Olha isso, irmãos. Jeremias 35, versículo 14. Olha esse segredo.
as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas por não beberem até este dia. Antes obedeceram ao mandamento do seu pai. A mim, Deus falando agora, a mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Olha a queixa de Deus para os filhos de Israel. Deus fala de madrugada. Quem acorda aqui na madrugada para ouvir a voz de Deus? 3 ou 4. Deus está falando lá, madrugando, na madrugada você precisa ouvir Deus. Falando, não ouviste. Coloca outro para mim. 44 de Jeremias, versículo 4 e 5. Olha o que Deus faz. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Deus, por todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, Deus levanta pessoas para dizer para você: olha, é assim, faça isso, faça aquilo. Talvez você não ouviu a voz de Deus, como nós estávamos dizendo aqui no princípio, uma voz erudita, uma voz em hebraico. Talvez você não escutou um barulho, um som, mas Deus tem os seus meios para falar conosco. Deus não se limita para falar com o ser humano. Ele levanta homens, Ele levanta mulheres, levanta crianças, até animais. Na Bíblia Deus diz que usou para falar com o seu filho. E aqui Ele está levantando profetas, mas também não deram ouvidos aos servos de Deus. Amós capítulo 3, versículos 7 e 8. Que fique bem entendido para você isso. Que Deus fala, irmãos. Que Deus mostra. E que Deus quer te revelar a vontade dEle para a sua vida. Sete e 8, querido. Amós 3, 7 e 8. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Se Deus falar, meu filho, tu tem que falar, não dá para guardar o que Deus fala. Entende? Olha isso. Essa intimidade que você precisa ter com Deus, para que Deus fale para você os segredos dEle. Deus tem segredos para revelar para você, mas Ele vai revelar no momento da tua intimidade com Ele, no momento da tua caminhada, na tua trajetória com o teu Senhor. Ele vai revelar isso para você. Então, porque o Pai ama o Filho, Deus mostra, irmãos. Deus fala, Deus orienta, e Deus usa pessoas. Nos nossos dias, Deus usa pessoas para ser a boca dEle na nossa vida. Jesus então está dizendo um segredo: olha, porque eu ouço e porque eu vejo o que o Pai quer, está baseado numa relação de amor. Não é outra atividade que você faça.
não são as imposições dos homens. É uma relação de amor, irmãos. Porque Deus te ama, Ele fala com você. Ele mostra para você. Uma relação de amor. É uma dádiva dos céus isso. É algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso. E Jesus vai contar esse segredo. Olha, chame a atenção do Pai. O ame de tal forma que Ele venha te amar também. E Ele venha mostrar os seus segredos para você. O amor mostra, revela, traz à tona, chama à existência as obras do Pai. O problema é, quando nós não vemos ou ouvimos o que Deus está realizando, irmãos. Você já começou a conversar com alguém, e você está conversando e chega alguém que não tinha nada a ver na conversa, aí eu chamo assim, né? Sentou na janelinha do trem, o trem andando, o bonde andando, não foi assim? E atravessou na maionese, escorregou na maionese e falou coisa com coisa. Com quem já aconteceu isso aqui? Com Deus também acontece isso, irmãos. Deus está realizando algo, Deus está querendo realizar algo, e nós, irmãos, sem saber o que Deus está realizando, escorregamos na maionese, sentamos na janelinha e queremos carona no trem. Quantas vezes nós vimos isso acontecer? É necessário que você esteja debaixo deste amor, nesta comunhão com Deus, para que Ele possa estar mostrando para você os seus propósitos, os seus planos, os seus alvos na sua vida. E eu vou dizer o contrário. Quantas vezes você planejou coisas, quantas vezes você tomou decisões sem consultar a vontade de Deus, ou sem esperar a decisão de Deus na sua vida, e você deu cabeçada, teve que retroceder, não deu certo o que você estava fazendo, e agora você está sofrendo. Quantas vezes, irmãos, nós vimos famílias inteiras tomando decisões erradas. E se você for falar, está errado ainda. Então você deixa. Senhor, não quer ouvir, não vai ouvir. Então deixa. Aí dá a cabeçada, aí volta. Eu dei cabeçada. Entende, irmãos? Para que isso não aconteça, eu tenho que amar tanto meu Pai do céu, o Pai celestial, para que Ele venha mostrar quem é a pessoa com quem eu vou me casar, quem é a pessoa com quem vai viver comigo para o resto da vida. Você tem que estar em tamanha comunhão com Deus, que quem é que vai acompanhar você na obra de Deus? Quem é que vai te acompanhar nos afazeres que o Pai vai trazer para a tua vida? Falando de relacionamento, falando de trabalho, será que aquilo que é bom, entre aspas, aos teus olhos, é exatamente aquilo que Deus tinha para a tua vida? Você estudou tanto, você correu atrás tanto, se esforçou tanto, e agora que conseguiu, eureka, descobriu que não era aquilo que você tanto queria. E aí você vive uma vida frustrado diante de Deus. Você está frustrado no seu casamento, frustrado no seu trabalho, você está frustrado nas mais variadas coisas que você deveria ter perguntado para Deus antes. Então você não tem tido vida, e você está morrendo dentro do teu coração. Como é isso? Verso 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Irmãos, eu sempre soube que Deus, Criador dos céus e da terra, era o Pai.
Pai eterno. Eu tinha dificuldade com Jesus, irmãos. As pessoas vinham falar de Jesus, Jesus. O judeu tem essa dificuldade até hoje. Mas na minha religião, onde eu ia, eu cria num Jesus que estava pregado numa cruz. Um Jesus que estava morto. Mas o meu Jesus não está mais pregado naquela cruz. Ele ressuscitou. E depois, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos descobrindo que Ele, Jesus, é a segunda pessoa da triunidade de Deus. Então Ele é Deus. E por Ele ser Deus, Ele merece as mesmas honrarias que você tem com relação ao Pai. Ele merece a mesma dignidade que você tem em relação ao teu Pai, ao Pai eterno, Deus. E sabe o que a Bíblia diz? É que quando você, verso 23, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Olha só. Então não adianta eu achar que eu amo a Deus, se eu não creio em Jesus. Não adianta eu achar que Deus é o meu Pai, se Jesus não é. Então ele vai dizer, olha, se você não honra o Filho, você não honra o Pai. E a implicação disso é que você não tem o Pai por não ter o Filho. Muitas implicações espirituais. Porque quem enviou o Filho foi o Pai. E quem enviou o Espírito Santo? O Filho que chegou no céu e mandou o Espírito Santo para nós, irmãos. Entende? Você precisa resolver essa questão dentro do teu coração, dentro da tua vida. Quem não honra o Pai, também não honra, aliás, quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Nos enganamos quando dizemos que amamos a Deus e o temos por Pai, se desprezamos Jesus, irmãos. Quantas pessoas que não sabem disso, mas que há mais de 2000 anos está escrito na palavra dele, na palavra de Deus. Quantas pessoas têm Jesus como um simples profeta? Jesus foi um grande profeta. Mas Jesus não é apenas um profeta. Ele é sacerdote, Ele é rei, Ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? Verso 24. O Senhor vai dizer assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só, irmão. Você quer ter vida? Você quer ter vida com abundância, como dizem aí fora? Não é só ter riquezas materiais, não. Não é só possuir bens nesta vida, não. Você quer ter vida? Ouve a palavra de Deus. Ouvir significa vivê-la, colocar em prática na sua vida. Jesus vai dizer, olha, quem ouve a minha palavra e acredita e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não tem riqueza neste mundo que compre esta vida eterna, irmãos. Não vem pelo homem mais rico do planeta. Não vem pelos maiores esforços humanos. Esta vida eterna vem através da fé. Você precisa crer para receber esta vida eterna. Não tem outro caminho, não tem atalho para que você receba esta vida de Deus na tua vida. Porque você não entrará em condenação, porque Deus viu que você creu, da mesma forma que Ele vê quando você não crê. Mas você passa da morte para a vida de Deus. E aí eu descubro, irmãos, que quando isso é verdade na minha vida,
quando eu ouço a palavra de Deus, coisas e sinais inconfundíveis vão acontecer na minha vida, que vai mostrar essa transformação de Deus no meu exterior, daquilo que aconteceu no meu interior. Nós vamos ver os frutos do agir de Deus na nossa vida. Entende? Frutos de transformação. A velha natureza fica para trás. O velho homem já morreu. E uma nova vida agora é gerada como um novo nascido de Deus, irmãos. No versículo 25, Jesus vai falar assim, ó: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Irmãos, ele vai falar de mortos, aqueles que desceram à sepultura, sim. E ele vai falar que aqueles que desceram na sepultura vão ouvir a voz dele, e alguns vão ressuscitar para a vida eterna, e outros não, para o castigo eterno. Só que ele fala assim, ó: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu era um morto-vivo. Estava respirando, tinha um corpo bom para viver, tinha algumas concepções da vida, alguns aprendizados da vida, mas eu não sabia que eu estava morto. E estar morto neste contexto é morto nos meus delitos e pecados. Estar morto significa estar longe de Deus. Estar morto significa não viver a vida que Deus queria que eu vivesse. Estar morto, irmãos, é estar longe dos mandamentos de Deus, das promessas de Deus, é estar longe do amor de Deus. Eu vivia, tinha um corpo vivendo, mas eu estava morto porque eu estava longe do Pai. Você só vai descobrir isso quando a vida chega em você. E a vida chega em você quando você crê em Cristo Jesus. Entende? Então eu descobri que eu era um morto-vivo. E Jesus está dizendo: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E eu ouvi o Filho de Deus dizendo: ei, me aceita, ei, me recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Ei, me recebe na tua vida, me recebe no teu coração. Eu ouvi a voz de Deus e hoje vivo para sempre, irmãos. É esta vida que o Senhor quer trazer para a tua vida. Os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus. Eu ouvi a voz do Filho de Deus. Deus quer que você ouça a voz dele para que você tenha vida. Não apenas a vida para esta vida, para este contexto, mas uma vida eterna que está à tua disposição quando você tomar essa decisão. É o desejo dele. Pergunta é: todos ouvirão a voz dele? Não. Aqueles que receberem no seu coração e acreditar. O segredo da vida é ouvir a voz de Deus. Quando não ouvimos, permanecemos mortos. Ainda que tenhamos a aparência de que vive, tenhamos a aparência de cristão, tenhamos a aparência de que é servo de Deus e que não é, temos o nome de que vive, mas nós estamos mortos. Você quer ter vida? Você quer ter a vida de Deus? Ouça, escute o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite. Lá no verso 28, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
2 vezes mortos. Eles morreram porque não ouviram a voz de Jesus e agora estão nos sepulcros. Se eles não ouvirem a voz do Senhor lá no sepulcro, eles vão ter a segunda morte agora, e a morte eterna. Afastamento para sempre de Deus. Mas Jesus está dizendo, olha, no sepulcro vai ter um dia que eles ainda vão ouvir a minha voz. Isso é promessa de Deus. Está registrado em Apocalipse. E Ele está dizendo aqui, olha, vai chegar o dia que os que estão no sepulcro, eles vão ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. E o que isso mostra para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje, é que em vida eu preciso decidir o meu destino. Eu preciso saber a viagem que vou fazer, qual o destino que vou chegar. Quando você vai fazer uma compra de uma passagem para algum lugar que você vai passear, você precisa definir o destino. Você precisa saber no lugar que você quer chegar. E é em vida que você vai decidir o destino da vida eterna ou da condenação eterna. É por isso que você está aqui. É por isso que você está neste mundo. Você precisa definir, quando você ressuscitar, se você vai para a vida ou se você vai para a morte. E Deus te deu esses poucos anos para você definir isso. E Jesus está dizendo, olha, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. 2 destinos para uma pessoa só. Você precisa decidir hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. Qual será o teu destino? Qual é a passagem que você vai comprar através do nome de Jesus ou não? Você precisa tomar essa decisão. No versículo 35 que nós lemos, Jesus vai citar João Batista. Por quê, irmãos? Porque João Batista está pregando o Evangelho, as pessoas estão se batizando e as pessoas estão se alegrando por terem se arrependido dos seus pecados. O batismo de João. Então as pessoas estão alegres ali. E Jesus vai citar João como testemunha de que ele era o Filho de Deus. João viu o Espírito descer em forma de pomba sobre Jesus e declarou publicamente que ele era o Filho de Deus, porque aquele que mandou ele pregar no deserto e batizar, disse, olha, aquele que você vê, o Filho do Homem, né? Aquele que você vê, o Espírito descer e pousar sobre ele, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E era Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, você se alegrou na presença de João Batista. Em outras palavras, você se alegrou quando você se arrependeu. Você se alegrou quando você se batizou. Lembra da alegria que o Senhor invadiu no teu coração, invadiu na tua alma, aquela alegria. Você estava diante de um homem que pregou do Evangelho para você. Você estava diante de uma pessoa qualquer, nosso caso não era nem João Batista, então você se alegrou naquela luz. Imagina a luz do Filho de Deus agora. Imagina a luz de Deus, irmãos. Se na presença de um homem você se alegrou, se na presença de alguém como eu e você se alegrou, imagina agora, na presença do teu Pai, na presença de Deus, o quanto você não vai se alegrar, simples e tão somente por amá-lo. Você compreende aonde Deus quer te levar nesta noite? Jesus também vai contar outro segredo no verso 36 para nós. Ele vai dizer assim, ó, as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. A diferença daquele que se diz de Deus e que está fazendo a obra dele,
o chamado. Quem aqui tem um chamado de Deus na sua vida? Levanta a mão. Aleluia. Quando Deus nos dá um chamado, mesmo eu que estou fazendo esse chamado acontecer na minha vida, se a pessoa Fernandes, o homem aparece em detrimento do Senhor, em detrimento de Jesus, eu apareço mais do que o meu Senhor. Duvide desse chamado. Duvide, irmãos. Porque quem precisa aparecer a Deus, quem precisa aparecer ao Pai, quem precisa aparecer a Jesus, irmãos. Quando você está em um lugar aonde o homem aparece mais do que Deus, desconfie deste lugar. Aonde o homem é o centro, desconfie deste lugar. Duvide deste chamado, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém, irmãos. É Jesus que tem que aparecer, é Deus que tem que aparecer. E Ele vai falar assim: olha, as obras que o Pai me deu para realizar, estas mesmas obras que eu faço, testificam de mim. Aquilo que nós estamos fazendo enquanto comunidade, enquanto igreja, não é uma pessoa que precisa aparecer, é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus, é Deus o Pai, é o Todo-Poderoso. É Ele quem precisa aparecer. É Cristo centro, não é o homem no centro. Quando eu aparece mais do que o Senhor, eu fiz, eu aconteço, eu assim, eu alá. Duvide desse chamado, porque quando é Deus, a obra de Deus testifica, irmãos. Testifica no meu coração, no teu coração. Isso implica no que, pastor? Isso implica no meu chamado. Isso implica na minha vocação. Isso implica diretamente na qualidade do evangelho que estou anunciando. E isso implica no tipo de doutrina que eu estou passando para você. Coloca o verso 37 para mim, querido. Nós estamos terminando. Olha só. O Pai que me enviou, Ele mesmo, falou de mim, testificou de mim. Sabe o que Ele disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma voz bradou do céu, algumas pessoas não entenderam nada, parecia um trovão, mas João Batista ouviu. Algumas pessoas ouviram: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então olha só, vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. De novo Jesus vai dizer assim: olha, vocês não ouviram a minha voz, e se vocês não ouviram a minha voz, vocês não viram Deus. Entende? Você precisa ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você contempla a face do Criador. Jesus está falando para aqueles homens: por toda a capa de justiça que vocês tenham, por toda a aparência de religiosidade que vocês tenham, vocês nunca ouviram a voz de Deus e nem viram o que está escrito na lei de Moisés, porque vocês nunca amaram. Vocês não amam, não tem amor no coração de vocês. Portanto, vocês não obedecem à lei.
Vocês não obedecem à palavra de Deus. Jesus está falando para aqueles discípulos, para aqueles seguidores de Moisés. É tão interessante, irmãos, que na cidade de Cafarnaum, tem lá as ruínas, né? E nas ruínas de Cafarnaum está uma cadeira de pedra. Ela é uma réplica da verdadeira que está guardada pelos judeus. Mas fala da cadeira de Moisés. A cadeira que Moisés assentava. Jesus vai pegar esta cadeira e ele vai dizer assim: olha, vocês, escribas e fariseus, estão sentados na cadeira de Moisés, mas vocês não obedecem à lei de Moisés. Se vocês ouvissem a lei de Moisés, vocês ouviriam a minha lei. Mas porque vocês não ouvem a lei de Moisés, então vocês também não me escutam. E por que eles não ouviam a voz de Moisés? Porque eles tinham desejo de morte no seu coração. O amor de Deus não estava neles. Você já imaginou viver uma vida inteira, uma vida de religiosidade, e daqui a pouco você comparecer diante de Deus, e Deus virar para você e dizer: filho, filha, eu não te conheço. Quem é você? Você já parou para pensar isso? De chegar diante do Pai hoje, ou amanhã, e o Pai não saber quem você é? E você viveu uma vida de religiosidade, viveu uma vida na igreja, achando que estava fazendo a coisa certa e não estava. E como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando existe amor dentro do meu coração. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos como uma folha seca? Quantas vezes nos sentimos como uma árvore seca, sem vida? Choramos tanto que nem lágrimas dos nossos olhos saem mais. Quantas vezes não sentimos força alguma em nós? Mas Jesus vai dizer assim: você quer ter vida? Venha a mim. Verso 40, querido. Você quer ter vida? Ele tem à disposição vida para mim e para você. Tem um cântico do cantor cristão, irmãos, que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quantas vezes ficamos nos sentindo como que mortos, entristecidos. Quantas vezes nos sentimos sem vida, mas foi porque nós não fomos a Deus em oração, para ter a vida dEle. E Ele está dizendo isso até hoje para as pessoas. Você não quer ter vida? Porque se você tivesse vida, você viria a mim. Você quer ter vida? Venha a mim. O dono da vida tem vida para você. Ele está de mãos abertas. Ele está de coração aberto para transmitir a vida dele para você. Deus é a fonte de toda a vida. Somente nele achamos a vida que precisamos. Tudo o que você precisa está nas mãos dele. Ele é tudo o que você precisa. Não é a posição no teu emprego, não é o salário melhor, não é um cargo, um nome, um título. Não são coisas externas, coisas exteriores que vão te dar vida. É Jesus que quer dar essa vida para você.
E Jesus vai dizer, olha, as pessoas não têm vida porque eles não vêm a mim. E o vir a Jesus aqui, irmãos, é de todo o coração. Não é meia boca, não é parte do teu coração, não. Senhor, só vou até aqui com o Senhor. Não, não, não. Senhor, eu só vou até ali com o Senhor. Não, 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 não. É tudo. Ou é ou não é. Ou você pede para Ele e deixa Ele entrar, ou nada feito. Ele não quer você parcial. Ele não quer parte de você. Ele quer você plenamente, completamente. Só assim você vai ter vida. Não queres vir a mim para terdes vida? Perceba, Ele é a fonte da vida. Verso 41 ele vai dizer, olha, eu não recebo glória de homens, mas no 42 ele diz, bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Você já imaginou Deus olhar para mim, olhar para você e falar, olha, o amor do Pai não está em você? A sentença que é isso? Você imagina o que está acontecendo com esses homens? Pessoas que matam em nome de Deus, religiosidade vazia que não amam a Deus, pessoa fria, morta 2 vezes, não obedecem às Escrituras. E os pregadores, deixa eu falar dos pregadores, até ensinam, olha que situação, até ensinam a palavra de Deus, mas ele vai olhar e vai falar, ei, não tem amor aí dentro. Irmãos, quem está falando isso é Jesus, não é um irmão qualquer, não é uma pessoa qualquer, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. O próprio Deus está olhando para as pessoas e dizendo, olha, não tem amor no teu coração. Deus é amor. Deus o Pai é amor, e se não há amor no teu coração, como você pode ser dele? Ou como pode morar o amor de Deus no teu coração? Entende? Você não quer vir a mim para ter vida? Jesus vai dizer para eles, olha, vocês não têm o amor de Deus morando em vocês. E ele vai dizer por quê? Ele vai falar assim, olha, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitam. E se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Nós, irmãos, preferimos honra das pessoas. Como nós podemos crer, querendo as honras uns dos outros, das pessoas? Eu termino dizendo que o nosso reconhecimento vem dele. Os nossos dons vêm dele. Tudo o que somos vem dele. Tudo o que temos vem dele, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos capítulo 11, verso 36. É tudo dele, irmãos. Como poderiam dizer que amavam a Deus essas pessoas e criam nas Escrituras se viviam contra o que ela dizia? Não matarás. Como podemos dizer que amamos a Deus, mas matando o próximo, matando os sonhos do próximo, o coração do próximo, as decisões do próximo, as atitudes do próximo? Nós matamos nas nossas atitudes, dentro do nosso coração, irmãos. Como podemos dizer isso? Nós matamos por palavras, nós matamos por ações. Como pode isso? Eu dizer que amo a Deus, eu mato meu irmão, eu mato a minha irmã. Para terminar, se vós cresceis em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Disse Jesus, irmãos. Pastor Fernandes está reproduzindo aqui esta passagem
que Jesus tem contra aqueles escribas e fariseus. Pessoas que diziam amar a Deus, mas negavam a eficácia deste amor na sua vida. Eu quero que você feche os teus olhos e que você ore ao Senhor, que você fale com Deus. Eu queria que você perguntasse para Ele o que Ele está realizando, porque eu sei o que Ele está fazendo nesta noite. Ele quer te salvar. O Espírito de Deus está querendo te salvar nesta noite, de toda falsa religiosidade, de todo vão ensino, de toda apostasia. O Senhor quer te salvar do sofrimento, da falta de vida que você está tendo. Você que tem o nome de que vive, mas está morto. A vida de Deus está à tua disposição, se você crer nele nesta noite. Se você quer esta vida de Deus na tua vida, onde você está, levante a sua mão. Jesus, eu quero isso na minha vida. Eu quero ter esta vida. Se você está se sentindo como uma folha seca, uma árvore sem vida, se você está se sentindo sem vida, Jesus está dizendo ainda hoje, ecoa a palavra dele. Você não quer ter vida? Venha a mim. Em outras palavras, eu tenho vida para você. Vida real, vida verdadeira. Eu tenho vida para descer sobre você nesta noite. Eu tenho vida para trazer para você nos seus sonhos. Eu tenho vida para trazer sobre os seus projetos. Eu tenho vida para trazer para você, para mostrar para você o que eu estou realizando, o que eu estou fazendo. Deus tem vida à tua disposição. Diga: Jesus, com a tua mão levantada, Jesus, eu quero esta vida na minha vida. Eu não quero mais sentir este vazio na minha vida, Senhor. Senhor, eu não quero mais sentir a ausência do teu amor na minha vida. Eu não quero ter uma religiosidade vazia. Eu não quero títulos, eu não quero nomes. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero a vida de Deus. A vida dele está à tua disposição nesta noite. E a pergunta que não quer calar é: não queres vir a mim para ter vida? Fica o convite de Jesus para você nesta noite. Como está a tua vida? Não queres vir a mim para ter vida? Como estão os teus sonhos? Não queres vir a mim para ter vida? E os teus planos? Não queres vir a mim para ter vida? E o teu emprego? Não queres vir a mim para ter vida? Jesus tem vida para você. E nos teus sentimentos, no teu relacionamento, não queres vir a mim para ter vida? Tem vida de Deus, vida de Jesus para você nesta noite. Ele está querendo realizar esta obra hoje na tua vida. Você não precisa falar para mim, mas se esta palavra fala ao teu coração, fala na tua vida, sai do teu lugar, porque
o Espírito de Deus fala com você nesta noite. Então você vai testificar dizendo: Senhor, obrigado porque eu consigo ouvir a tua voz. E diz a palavra de Deus: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração, como no dia da provocação no deserto, aonde um povo me tentou por 40 anos.